Oi pessoas, bom dia. Falei ontem um pouquinho com vocês sobre a blindagem, como se blindar das ignorâncias do marido. E até acabei falando um pouquinho sobre a blindagem também, explicando essa situação. E hoje quero falar com vocês sobre o medo de empreender, né? A pessoa que tem medo de empreender. Gente, já vou começar falando que eu não tenho nada contra quem quer concurso, quem gosta de trabalhar de carteira de trabalho, tá? Só que eu vejo que isso é um sofrimento muito grande, que atinge muitas pessoas. Tem muita gente que quer empreender, mas tem medo. Medo de empreender, tem realmente muito medo de empreender. E é para essas pessoas que eu quero falar. Então, assim, às vezes a pessoa, ela tem vontade. E empreender, gente, não é só abrir uma lojinha, não, sabe? Deixa eu ver se tá torta. Empreender é quando a pessoa... A minha mesa tem rodinhas, tá, gente? Empreender... Até para eu trabalhar enquanto psicóloga, né, enquanto médica, enquanto nutricionista, fisioterapeuta, é um empreendimento, porque você tem que abrir uma empresa, né? Você tem que apostar, investir em você. Advogados, gente, qualquer tipo de venda de serviço ou venda de produtos é um empreendimento. O problema é que a pessoa, quando ela se forma, ela sai da faculdade... Que nem eu, quando eu saí da faculdade, eu não saí empresária, né? Eu saí psicóloga. É muito difícil a gente conseguir administrar um consultório, saber que de contas para pagar, tudo, fazer as planilhas, ver se a conta vai fechar ou não. A gente não é preparado para isso na faculdade. Pelo menos na minha formação, eu não tive isso. Eu fui aprender a fazer isso quando eu fiz o MBA em gestão de pessoas. Depois de formada. E assim, gente do céu, foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida, fazer um curso na área da administração, uma pós-graduação na área de administração. E eu fiz esse curso da administração porque eu comecei a atender alguns empresários e às vezes eles tinham algum tipo de sofrimento. Eu atendo muitos empresários, né? E esse sofrimento eu ficava meio que boiando assim, eu falava, gente, do que será que essa pessoa tá falando? E eu sou a pessoa, né? Eu tenho uma mente super produtiva, eu sou a pessoa que tem ideias. Mas como que você vai ter ideias de uma coisa que você não sabe do que a pessoa tá falando? E aí, pra mim, eu fiz pra ajudar os meus pacientes, mas eu mal sabia que eu ia ser a maior beneficiária desse curso quando eu fiz desse MBA na época que eu fiz em administração. Mas bora lá falar sobre isso, né? Sobre esse empreendimento. Gente, esse negócio de investir na gente, investir numa lojinha, investir mesmo na venda de serviço... ele acontece de uma forma assim muito assustadora, porque a pessoa que é ansiosa, ela tem uma necessidade de ter tudo sob controle. E a gente querer ter tudo sob controle é saber que eu vou ter dinheiro para pagar as contas, como é que eu vou pagar as contas e se eu não tiver dinheiro para aluguel. Então aí vem os medos de não dar conta de ganhar dinheiro, de não ter cliente. Hoje eu tenho cliente, amanhã eu não tenho, como é que vai ser isso, tal, não sei o que. Essa semana mesmo eu tava falando com o meu marido, ele tava comentando de um amigo dele, que é advogado, e ele sofre de crise de ansiedade, porque às vezes ele tem contas pra pagar. Daqui 6 meses ele já está sofrendo, porque ele fica assim, pro meu marido, né? Mas doutor, e se eu não tiver dinheiro pra pagar essas contas daqui 6 meses, como é que eu vou fazer? E meu marido, cara, mas você tem dinheiro guardado. Não, mas e se não entrar nenhum cliente mais? Isso é crise de ansiedade. Eu sou assim, gente, eu sou assim. E como é que eu consegui empreender? Como é que eu consegui empreender? Primeiro, depois que eu fiz o curso, não vou mentir pra vocês, foi depois que eu fiz o MBA em desenvolvimento de pessoas que eu tive uma noção assim de administração. Eu consegui empreender depois que eu comecei a entender que a gente precisa acreditar na gente. Se der errado, o que vai acontecer é a gente ter que pagar o preço de fazer as coisas dar certo. Ninguém empreendendo vai falir num nível impagável, ainda mais uma pessoa que está começando a sua empresa. Geralmente a gente investe uma quantia pequena, então você tem que começar a entender assim, ó, que para você empreender, você não pode, você que é ansioso, você que tem medo, você não pode dar um passo maior que a sua perna. Então, a primeira vez que eu empreendi, eu fali, que foi até eu contei no YouTube, que eu levei um golpe de uma pessoa, né? Eu fali, eu fiquei devendo mais de 100 mil reais
e eu demorei um ano para pagar. Gente, eu nunca consegui juntar 100 mil reais, mas eu consegui pagar 100 mil reais em um ano, né? Nunca consegui juntar 100 mil reais em um ano, mas eu consegui pagar contas que deram 100 mil reais em um ano. E como que eu consegui fazer, pagar isso? Eu acho que foi porque eu comecei a pensar assim, eu não tenho mais tempo de pensar que vai dar errado, eu tenho que fazer o negócio dar certo. Então, esse medo que a gente tem de empreender é o medo das coisas darem errado, porque o ansioso, ele quer ter tudo sob controle. E a gente tem que pensar assim, ó, que dentro do empreendimento, o controle está em você dar o passo do tamanho que você consegue, que você vai conseguir pagar suas contas depois. Você não pode pensar que você vai falir. Agora, quando você tá, quando arriscar mais, quando arriscar tudo, quando o seu negócio já estiver caminhando, entendeu? Aí você vê a possibilidade de crescer, pode apostar. Mas até assim, se você for uma pessoa ansiosa, porque as pessoas, o certo que os empresários indicam, os coaches, tudo, eu aprendi no MBA, você investir tudo, não tem medo, ir lá, não sei o quê. Mas a gente tá falando aqui do lado emocional, das pessoas que têm medo, entendeu? Então, às vezes alguém tá aí da administração pode falar, a Karina tá ensinando errado. Não estou ensinando errado, eu estou ensinando uma forma das pessoas que têm medo conseguir vencer esse medo, porque a gente tem que perder esse medo. Hoje eu penso, tenho consciência. Hoje mesmo eu tava andando de carro com a minha filha, ela falou assim pra mim: mãe, você demorou muito tempo pra você trabalhar por conta própria. Nossa, demorou muito tempo. Sim, demorei, gente, porque eu tinha medo. Então, assim, hoje eu vejo o tempo que eu perdi, sabe? Eu deveria ter investido em mim antes, mas o medo, era um medo, assim, que era maior do que eu. Só que a gente tem que vencer esse medo, a gente tem que conseguir conduzir o nosso comportamento para algo que vai nos trazer retorno. E esse medo, gente, ele é combustível. A gente tem que aprender a conversar com o nosso medo. Então, assim, e se der errado? Se der errado, eu vou fechar a portinha e eu vou pagar as contas e depois eu vou tentar abrir de novo. Então, quando deu errado da outra vez, eu nem fechei a portinha. Eu dei errado, eu mudei de portinha. Eu falei, agora eu vou ter que trabalhar para pagar as contas e fazer meu negócio dar certo. Então, nem pensei assim, não vai dar, porque não tinha que dar certo, certo? Então, perder esse medo do risco de empreender é você conseguir ter consciência do passo que você pode dar e que depois você tem condição de pagar, sabe? Você tem condição de pagar. Então, isso traz pra você uma tranquilidade pra você que tem medo de empreender, certo, gente? Amanhã, sexta-feira, não se esquece que tem caixinha de pergunta lá no meu Instagram, né? E amanhã eu vou falar, meus pais nunca acreditam em mim, né? Então, assim, tem gente casado já que saiu de casa e fala que os pais não acreditam, não confiam, não apostam. Então, se você tem esse negócio assim com os seus pais, bora assistir o vídeo de amanhã que vai estar bom demais. Beijo, gente! Até amanhã!